Olá, saudações, salute a tutti, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, sou Leonardo de Magalhães, vocês estão no canal Deus Um Só Há, canal dedicado a falar de fé, religião, religiosidade, história das religiões, sociologia da religião, dicas de leitura sobre literatura e religião, né? Sem caráter apologético, né? Então aqui as minhas preferências, minhas leituras, mas não estou pregando nada, né? Para ninguém, ou seja, pode criticar à vontade, pode desconsiderar, mas é importante ler, né? Então, regra número 1 aqui, ler e comentar, né? Ou seja, essas resenhas de livros sobre esses aspectos aí, sobre essas temáticas, né? Tem um outro canal que é crítica literária e a literatura no geral, mas esse aqui é para esses assuntos, né? Então eu vou ler aqui um autor que eu gosto muito, Leonardo Boff, esse Despertar da Águia, que foi lançado em 98, é a continuação do livro, aquele A Águia e a Galinha, né? A Águia e a Galinha de 97. Então, 97, A Águia e a Galinha, e 98, Despertar da Águia. Né? Ou seja, tá mesmo universo simbólico, inclusive ele vai discutir muito isso, o símbolo, né? Aqui é bem junguiano, né? Eu tô percebendo muito o que eu tenho lendo o Leonardo Boff, me lembrando muito Jung, assim, né? Então, também gosto muito de Jung, a psicologia analítica, né? Então, eu tinha uma época que eu estudava muito mais o Freud, né? Na faculdade mesmo eu estudava mais o Freud, só que atualmente, realmente, eu estou lendo mais o Jung, né? Então, estou percebendo esses traços comuns nessas temáticas, e aí ele vai contrapor aqui a ideia do símbolo contra a do diabólico, né? Simbólicos e diabólicos. Aí vai explicar que o símbolo tende a agregar, a juntar, e o diabólico, tende à desunião, a desunir, a dividir. Então ele vai dar vários exemplos disso aí dentro dessa temática da águia e da galinha. A gente já viu lá aliás, não comentei o livro aqui, mas todo mundo já conhece esse livro, não é possível, né? A Águia e a Galinha vai tratar aí de uma fabuleta, uma fábula assim, africana, ou de um missionário africano, né? Não sei a origem exata, ele comenta a fábula, acho que o Rubem Alves também comenta essa fábula, então já é domínio comum, né? Domínio público, como diz. Então, é a fábula de que uma águia foi criada junto com as galinhas, né? Até que chega alguém lá e fala assim, isso aí não é uma galinha, isso é uma águia. E tenta fazer a águia voar, né? Então, várias tentativas até a águia descobrir que não é uma galinha, mas ela é uma águia. E a águia vai voar mais que as galinhas. Então, é isso. Então, a ideia de potencial. Você tem potencial para ser uma águia, ou seja, despertar tanto pessoal quanto espiritual, e, no entanto, você fica aí ciscando igual a galinha. É isso, resumão do livro em um parágrafo, né? E aqui ele vai continuar desenvolvendo isso aí, a questão de como se tornar uma águia, né? A águia seria um despertar além dos dualismos da vida, além dos limites da existência, que realmente nós somos limitados, a nossa liberdade é limitada, mas o que ele considera que o voo da águia seria se despertar tanto para as questões pessoais, que são até psicanalíticas, igual eu falei, né? São até psicanalíticas, e depois também no aspecto espiritual, que nos interessa aqui, já que Leonardo Boff, né, vem da tradição franciscana, né? Então ele conhece muito isso aí. Então ele vai desenvolver primeiramente essa ideia do simbólico, do diabólico, né? Então vai falar aqui, ó, o simbólico agrega, o simbólico é a parte da união, a parte da ordem, a parte yang, lembra o yang, né? Que é a tradição taoísta, daoísta, que também é a esfera da utopia. A utopia é aquela ideia de perfeição, uma sociedade perfeita, igualitária, né? Com condições iguais, etc, né? E aí, quando você vai para o diabólicos, não está entrando aqui em questões teológicas do diabo, etc. Isso aí é outras questões teológicas, se existe, não é isso. Está a questão do diabolos ter a ideia de separação, divisão. Então, ao contrário do simbólico, o diabólico é aquilo que vai dividir. Então, é quando você divide e aí você tem a destruição, o caos, o yin e a distopia. A distopia é ao contrário da utopia, né? Você tentou fazer uma utopia e muitas vezes se torna uma distopia. Inclusive está na moda, né? O pessoal adora ver livro de distopia, filme de distopia, né? Divergente, Jogos Vorazes, né? O Maze Runner, né? Então, tudo baseado aí no Brave New World, né? No Fahrenheit 451, no 1984, né? Então, tem as várias séries para adolescente aí que o pessoal adora distopia. Mas o ideal no século XX foram as utopias. Como as coisas não deram exatamente como calculadas, né? E aí criou-se todo esse sintoma pós-moderno das distopias. Então, ou seja, quando um lado é mais do que o outro. Então ele vai dando exemplos, vários exemplos ao longo do livro, não vou resumir o livro todo aqui, e se os pernilongos deixarem, que aqui nós temos um problema dos pernilongos. Então, muito bem, aqui é um parque, né? Nós estamos dentro de um parque, então é fantástico aqui.
Muito bem, então vamos lá. Então ele vai dando exemplo do simbólico de integração, de agregação, de união. Por exemplo, o ânimos e anima, a Jung aí, né? Ao aspecto masculino e feminino da alma. Então ele vai trabalhar esses aspectos. Quando você tem simbólico, você consegue unir o feminino e o masculino. Inclusive tem livros do Leonardo Boff falando disso aí, né? Já lembra aqui no canal do feminino e masculino, né? Então ele trata muito essa questão, o lado materno de Deus, né? Tem essa questão toda, o lado feminino de Deus. Então ele trabalha muito essas questões da integração. Por quê? Porque ele fala assim, ó, o diabólico seria se separar, né? Você colocar o masculino contra o feminino, por exemplo. Então tem toda essa teoria aí, querendo colocar, né? Ó, estão querendo colocar o masculino contra o feminino contra o masculino. Então isso seria o diabólico, você dividindo. Então, de um lado você colocaria o patriarcado, né? O masculino, aí, o red pill, né? Você vai na internet, tem o red pill, que é aquele pessoal que é o macho alfa, né? Quem é macho beta já está de fora. Então, a sociedade do macho alfa, o macho que manda, né? Então seria aí o patriarcado, que, por exemplo, as religiões monoteístas geralmente tendem ao patriarcado porque eles têm uma origem comum semita, etc., Oriente Médio, né? Que lá tem essa tendência mesmo cultural, né? E aí ele vai explicar a questão também do... Aí, sim, essa separação, entendeu? Então, trabalhando com separação. Então, a separação seria o patriarcado e, do outro lado, o matriarcado ou o feminismo, que aí também é a questão pós-moderna, em que a mulher se revolta contra o patriarcado, contra o masculino e tenta agora imperar pelo feminino, né? Então, aí o feminismo também seria uma reação ao patriarcado, mas seria diabólico nesse sentido de diabolo, ou seja, não está integrando, está dividindo, né? Então, lembrar que o diálogo do Leonardo Boff com a feminista, né, a Rosemarie Muraro, tá, no livro também que a gente comentou aqui, e ele tenta colocar aí um contraponto, né, ou seja, para não falar assim, ó, estamos, né, caindo no feminismo, né, lembrar que a maioria dos religiosos não gostam nem da palavra feminismo, né, então não trabalha essa questão. E o Leonardo Boff fica ali, né, a teologia da libertação tem setores que aceitam, outros setores que não aceitam, na Igreja Católica. Tem, como eu falei, a Igreja Católica tem um lado mais progressista, o lado mais tradicional e o lado mais reacionário, né? Então, que eu tenho que estudar da Igreja Católica e esses três grupos principais, né? Dos carismáticos também, que tem carismático mais tradicional, tem carismático... O carismático que vai na missa tradicional e vai na missa carismática, etc. Então, tem muitos grupos aí na Igreja Católica, mas a teologia da libertação é o segmento mais progressista, né? Ligado aos franciscanos, paz e bem. E aí, ele tenta conversar sobre esses assuntos sem, né, ser jogado no rótulo de feminista, que seria péssimo, né? Porque aí você estaria caindo num plano ideológico. E o plano aqui, o propósito do Leonardo Boff não é ser ideológico, né, partidário nem nada, ele quer fazer uma teologia, uma antropologia, por isso ele vai discutir a questão do Homo sapiens, né? E pessoal, o problema do Homo sapiens é que com toda a sua sabedoria e tecnologia, criou o Homo Demens, né? O Homo Demens é aquele que expande-se ao máximo, acaba com o meio ambiente, acaba com os recursos renováveis, fica devorando toda a energia do planeta, então ele vai se tornar um ecocida. O que é ecocida? É aquele que mata o meio ambiente, a ecologia, né? E aí tem livros do Humberto Eco falando da casa comum, né? Essa questão da ecologia, ecoteologia. E antes do Papa Francisco, né? Lá no Laudato Si, Laudato Si é uma encíclica papal que trata dessas questões de ecologia, da casa comum, do trato do meio ambiente, da biodiversidade, da sustentabilidade, né? Ou seja, o sistema de desenvolvimento sustentável. E aí, já falei também que no canal tem vídeo aí falando disso aí, né? Dos livros que tratam sobre aspectos da ecologia, né? E a teologia. Então, a importância do cristianismo ressaltar a defesa ecológica. Então, não deixar isso só para os neopagãos, né? Que está na moda também o neopaganismo, vamos preservar o mundo, né? O xamanismo. Mas isso já estaria na proposta cristã, de sentido que, né, crendo em Deus único, Criador dos céus e da terra, não vamos poluir nem os céus nem a terra, né? Porque isso é em honra do Criador que fez a terra e o céu, né? Então não é adoração da natureza, igual os grupos xamânicos, né, neopagãos, que propõe a adoração da natureza, do céu e da terra, das florestas, né, abraçar as árvores, mas a proposta cristã é diferente. A proposta cristã seria honrar a natureza, você está honrando o Criador, né? Então tem uma diferença aí. E aí o que ele propõe, né, essa proposta de ecológica dele é acabar com o diabólico, no sentido de diabolo seria destruição, né? Então ele coloca isso aí, ó. Não sejamos homo demens, né? Ou seja, sejamos homo sapiens sapiens, né? Inclusive ele fala, ó, duplicaram sapiens sapiens justamente por isso aí, né? Porque
espera-se que o homem seja sábio, que o homem seja, né, agregador, né, e não que seja um ser humano destruidor, né? Essa que seria a diferença. Essa que seria a diferença, então, entre a defesa da natureza pela natureza, ou seja, a natureza em si, até porque tem aquelas hipóteses Gaia, né? Vocês já viram a hipótese Gaia, que seria como se a Terra fosse um planeta, um organismo vivo, né? Então já tem essas teorias aí, que soa meio neopagão, até porque Gaia tem a ver com mitologia grega, né? Então, já vi o pessoal falando assim, isso é coisa de nova, né, New Age, nova era, né? Então, mas no cristianismo já tem, né, gente? Então, as pessoas têm um total desconhecimento de cristianismo, ficam impressionadas, ficam pegando coisa aí de religiões orientais, de nova era, mas já tem tudo cristianismo, né? Você pratica o cristianismo, né? Pratica o cristianismo que você vai entender isso aí, e não precisa ficar importando coisas e adorando o Saci, né? Como o pessoal fala, adoração do Saci, do Curupira, né, etc. Então, não adorar a natureza pela natureza, mas porque a natureza é uma criação, né? Então ela é a criação de quem? Do Criador. Então adora-se o Criador e aí você respeita a criação, a criatura, inclusive nós, né? O ser humano fala como se ele não fosse parte da natureza, mas o ser humano é parte da natureza, né? Não esqueçamos disso nunca, que estamos aqui para gerenciar, né? Não é para explorar, absorver, destruir, poluir, né? Mas sim para gerenciar. Aí sejamos, então, homens sapiens sapiens e não homo dementes, né? Como ele fala aqui, não sejamos homens dementes, né? Que sejam ecocidas e destruam a própria casa comum. Estamos destruindo a nossa própria casa, planetinha aqui, ó, o planeta azul. E aí, para onde é que nós vamos? Né? Então é isso aí que tá. Vamos colonizar Marte, né? Vamos ver se eu já comprar um foguetinho, as crônicas marcianas, né? Então a solução é ir para Marte, ok? Então vamos lá, então, lê os dois, então, a águia e a galinha, e esse o despertar da águia. Então eu recomendo aí todos os dois, né? E esse aqui é um desenvolvimento do livro anterior, ok? Então grato pela atenção e não deixem de compartilhar.